Será que você nasceu para ser líder? Será que todo mundo nasceu para empreender? Eu mesma já me fiz essas perguntas, mas hoje quem vai nos ajudar a responder é uma mulher que vive liderança na prática. Prepare-se não para uma, mas para várias ideias que transformam e para uma mentoria de carreira com Emília Chagas. Vem comigo. Ela é catarinense, já empreendeu no Vale do Silício e hoje atua como mentora de startups. É também uma especialista em inovação e liderança. Emília Chagas, muito obrigada por nos receber e bem-vinda ao Ideias que Transformam. Nossa, um prazer estar aqui com vocês, Giovana. Que coisa boa poder estar falando com outros empreendedores catarinenses, né? Outras pessoas que têm esse interesse em aprender mais, né? A respeito de como se tornar melhores líderes, melhores profissionais. Emília, o que caracteriza uma liderança inovadora, considerando que você aborda tanto isso nas suas capacitações e mentorias? Excelente. Acho que a principal característica de um líder inovador é a capacidade da pessoa engajar e motivar um time rumo a uma visão. Então a gente tem uma visão enquanto empresa, né, um objetivo a seguir, e você sozinho não chega lá, você precisa de um time. E uma vez que você precisa de outras pessoas para estar com você, você precisa de um time, para compor essa visão com você, você tem que ser uma pessoa, que se desenvolve, que motiva os outros através das suas capacidades. E dá para pensar em não ser uma liderança inovadora quando a gente olha para a inteligência artificial vindo, chegando e bagunçando todos os setores, todas as áreas? Acho que as habilidades humanas, elas se tornam ainda mais importantes num mundo em constante mudança, Então, as formas, vamos pensar assim, mais tradicionais de se liderar, em que havia uma gestão, e processos muito estabelecidos e, de certa forma, até perenes, ao longo do tempo, essa já não é mais a realidade da maior parte das empresas, Independente do mercado em que você esteja, isso é uma realidade no mercado de tecnologia desde sempre, Essa mudança rápida. Hoje, os setores mais tradicionais estão passando por isso, Então, há uma necessidade, sim, de uma reciclagem e de uma atualização do playbook de liderança, mesmo dentro de empresas tradicionais. E esse é um ponto interessante, porque quem está nos acompanhando e talvez atue num modelo mais tradicional de organização, talvez se pergunte o seguinte: eu quero ser uma liderança inovadora, mas a minha empresa não é inovadora. Isso é possível? É possível, porque de fato parte do líder, a forma como ele lida com a sua equipe e desenvolve a sua equipe. A experiência que eu tenho visto é que líderes inovadores, por mais que estejam num ambiente que não promova tanto a inovação, quando essa liderança toma frente, e começa a colocar ali boas práticas, enfim, um modelo de gestão mais inovador, isso contamina positivamente os outros times, vai ampliando, essa capacidade da empresa como um todo de inovar, É uma contaminação positiva que acontece, sim. Então, eu acredito muito que pode partir, sim, de um líder, que não precisa ser o que a gente chama de top-down, Então, a alta gestão que vai estabelecer. Se os líderes, intermediários tiverem esse ímpeto, tiverem essa ousadia boa, isso vai contaminar positivamente, sim. Assim como um líder ele tem esse papel de contagiar, contaminar positivamente o time, ele também pode fazer o oposto. E aí a gente entra numa expressão chamada segurança psicológica. Perfeito. O que é um ambiente que não proporciona, vamos desenhar isso, sim, que não proporciona segurança psicológica para os funcionários? É um ambiente de risco psicológico, Então, a gente consegue medir a capacidade de as pessoas inovarem ou não, Então, a segurança psicológica ela é uma dinâmica presente nos times de alta performance. A Google, a empresa, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, tem aí um dataset, uma quantidade de dados a respeito de gestão e de times muito grande, porque eles têm um volume grande, de pessoas que trabalham lá. Eles fizeram uma pesquisa muito interessante, cruzaram mais de 1000 variáveis com 35 modelos estatísticos e descobriram 5 dinâmicas que estavam presentes em todos os times que melhor performavam. Então, são dinâmicas como, por exemplo, a confiabilidade entre as pessoas, o sentido da importância do trabalho, o sentido do propósito desse trabalho, a importância para o mundo, mas a dinâmica da segurança psicológica foi identificada como aquela que sustenta todas as outras. Então, a gente precisa ter um ambiente em que as pessoas consigam, Como é que a gente define segurança psicológica? As pessoas aqui conseguem
ser quem elas são, dar sua opinião, sem sentir medo ou receio de serem julgadas ou de serem punidas por isso. Então é um ambiente em que as pessoas conseguem trazer suas opiniões, elas têm essa tranquilidade, essa segurança, né, de trazer suas opiniões. E o que isso causa no ambiente, né? Causa diversidade, causa diferentes ideias sendo discutidas abertamente. O contrário disso é a gente manter as coisas exatamente como sempre foram. Porque novas ideias não são promovidas, elas são às vezes até punidas, né? Então esse é o risco psicológico, ele mata a inovação de dentro. Por fim, eu comecei o programa, Emília, falando sobre que a gente faria uma mentoria de carreira aqui contigo, brincando com essa expressão. Qualquer pessoa nasceu para ser líder? Todo mundo pode ser líder? Bem, eu acredito que sim, porque liderança diz respeito à capacidade que alguém tem de promover, né, uma visão e de juntar pessoas que acreditem nessa visão. Todo ser humano tem essa capacidade e ela é desenvolvível. Ela vai exigir certas habilidades, sim, mas são habilidades desenvolvíveis. Eu nunca, no passado, no início da minha carreira, não me imaginava como líder, não pensava em ser uma empreendedora, fundadora de empresas, né? Quando essa oportunidade se apresentou, eu tive que correr atrás e me desenvolver. Então, assim, hoje eu acredito porque eu vivi isso. E eu vivi isso com vários outros líderes que trabalharam comigo. E hoje eu vivo isso com líderes dentro de empresas, né, com as quais eu contribuo, né, e eu faço lá os treinamentos de liderança, as palestras, e a gente vê na prática pessoas analistas, pessoas sendo promovidas, né, a coordenadores, a gerentes, ganhando essa capacidade, né, de se desenvolver e desenvolver os outros. Emília, você falou de treinamentos e capacitações que faz nas empresas. Nesses treinamentos e capacitações e no ambiente do empreendedorismo e da inovação, no mundo corporativo, tem muitas expressões em inglês, que a gente se apropria delas, os anglicismos, e a gente sai repetindo até ouvir falar, mas muitas vezes a gente não sabe bem o que é. Vamos fazer uma brincadeira aqui, quero te propor um desafio, o glossário da inovação. Vou te apresentar algumas palavras e você traduz elas para o português e para a vida real. Vamos lá? Bora, desafio aceito. Vamos lá. Vamos então com o glossário da inovação, Emília. A gente está com várias palavras aqui que são muito usadas no teu mercado. E a ideia aqui é a gente traduzir esses termos que são bastante usados lá de um jeito mais simples, mais rápido possível para quem nos acompanha. Maravilha, vamos lá. A gente começa aqui com gráfico de flow. Perfeito. O gráfico de flow, eu chamo de um termômetro do engajamento do time. É um formato criado pela Cynthia Maxwell, que foi engenheira de software, empresas como Slack, Apple, Yahoo, e ela fazia uma mensuração com os engenheiros que trabalhavam com ela entre o desafio e as habilidades das pessoas, de cada pessoa, para entender se as pessoas estavam numa zona de flow, ou seja, no auge da produtividade, da energia mental, ou se porventura caíam em zonas ali de ansiedade ou até de tédio no trabalho. Então é um termômetro muito legal de usar. Muito bom. Coaching modelo Grow. Coaching bastante usado, mas quando a gente une as duas coisas. Olha, o modelo Grow eu diria que é um dos originais do coaching, porque foi criado pelo John Whitmore, que era um treinador britânico, isso lá nos idos dos anos 50. E o John, ele usava esse modelo para ajudar as pessoas a desenvolverem, assim, qual é o objetivo? Onde é que você quer chegar na sua vida, na sua carreira? Qual é a sua realidade atual? Que obstáculos você vê entre o seu agora e o seu futuro? E depois o W é de will, né? Então a gente traduz como ação. Que ações você vai de fato tomar para fazer esse futuro virar realidade para você? Então também um modelo muito legal, inclusive tanto para o líder quanto você que está em casa, né? O que eu vou fazer esse ano? O que eu vou fazer ano que vem? Procura aí pelo modelo Grow, vale a pena para estabelecer esses objetivos pessoais. E ser o seu próprio coach nesse caso. Exato, a liderança começa com a gente, né? Então você primeiro é líder de você, antes de ser líder de um time. Muito bom. Soft skill, hard skill. Um pouquinho mais popular. Esse. Isso, sim, tá mais conhecido, né? Então, o soft skill é de habilidade. Então, quando a gente chama assim, as habilidades mais maleáveis, essas habilidades, por exemplo, de comunicação, né, de relacionamento, são consideradas soft skills, né, as capacidades humanas. Já as hard skills, as habilidades mais clássicas, né, as habilidades técnicas. Então, a sua capacidade técnica naquela profissão, naquela carreira. O ideal, quando a gente está montando um time
time para trabalhar com a gente, principalmente em ambientes inovadores, é que a gente tem um bom equilíbrio entre os dois. Eu não vou contratar só alguém que é um excelente técnico, mas alguém que também tenha soft skills. Inclusive, as soft são a bola da vez, quando você fala que está se contratando cada vez mais por conta delas. Exato, porque vou dar um exemplo aqui de uma soft skill, a capacidade de resiliência. Então, o quanto a pessoa tem capacidade de passar por momentos de desafios sem perder a motivação. Muito bom. Esse último termo, bem da inovação. Fail fast, learn fast. Olha, esse termo aqui, ele é muito interessante porque é muito comum nesse mercado de inovação, né? No Vale do Silício se fala muito fail fast, learn fast, que significa você falhar rápido e aprender rápido. Mas o foco aqui, mais do que a velocidade, é a palavra learn, aprender. Porque de nada adianta você fazer projetos mirabolantes e colocá-los no mercado e talvez falhar. Sim, talvez a gente falha, porque a gente de fato está tentando algo que nunca antes foi tentado. Mas o foco tem que estar no aprendizado. Porque se eu falhar e não tiver essa documentação, não tiver esse aprendizado, foi só perda de tempo. Muito bom. Emília, fiquei curiosa sobre outros aprendizados, outras visões que você trouxe lá do Vale do Silício e o quanto você implementou, que viu lá dentro da tua rotina, da tua vida como líder aqui. Vamos conversar um pouquinho sobre esses insights pessoais, trazendo mais uma palavra aqui americanizada. Bora lá, vamos falar? Sim, vamos sim. Depois desse glossário da inovação, quero te ouvir, Emília, sobre experiências pessoais aprendidas no Vale do Silício. Tem algo que você aprendeu empreendendo lá, que você trouxe, incorporou na tua rotina aqui e não abriu mais mão? Eu acho que tudo é difícil elencar uma coisa só. Tem o antes e o Olha, depois. Tem o antes e depois. Acho que uma coisa que eu aprendi assim, a valorizar ainda mais a diversidade, o ambiente em que as pessoas se sintam à vontade, né? Nós falávamos no início de segurança psicológica. Esse foi um aprendizado prático, sim. Um outro aprendizado que eu levo para a minha vida, o valor do tempo e do tempo do outro, né? No Vale a gente faz reuniões de 15 minutos. Você não faz reuniões de 30 minutos, reunião de 1 hora, nossa, é um luxo, né? Então, 30 minutos você tem que ter uma pauta realmente importante para pedir 30 minutos de alguém. 15 minutos é o mais comum. E um outro aprendizado que eu trago para a minha vida também é o do relacionamento. No Vale do Silício, a gente fala, imagina um lugar grande, né? Mas São Francisco, por exemplo, onde eu morava, é menor do que Florianópolis, né? Então, assim, e o número de pessoas é equivalente também. Então, as pessoas se conhecem. Então, é muito simples, né? Simples, não é fácil, mas é muito simples você entrar em contato com alguém que você admira, que você gostaria de aprender, com a jornada daquela pessoa. Mas, para isso, você precisa de alguém que te apresente. Então, essa introdução, essa apresentação de alguém é fundamental para você conhecer, né, essa terceira pessoa que você gostaria de conversar. Mas para que isso se efetive, precisa ser válido para você, que você já identificou, mas você também precisa ter algo de útil para oferecer para essa terceira pessoa. Então, é sempre um ganha-ganha. E aí você pensa, todo mundo sempre tem algo para oferecer de bom para o outro, né? Então, por mais que você esteja começando, como era o meu caso, eu estava lá lançando a minha empresa, o meu produto, eu estava começando, mas eu tinha especialidades e conhecimento específico no meu mercado, na minha área, que podia ser útil para outras pessoas. Então, eu oferecia isso, né? Em troca de alguns minutos, às vezes, de conselhos de investidores, empreendedores seriais, pessoas mais experientes. Você fala muito de empreender com propósito. Você traz isso no teu discurso também. Você já viu alguém empreendendo sem propósito prosperar? A palavra prosperar, daí, não. Empreender sem propósito. Empreender sem propósito, sim. Agora, o prosperar, não. Porque é necessário o propósito. E aí, não só o empreender, mas o liderar com propósito, né? O fazer com propósito, tudo que a gente faça, é o que vai garantir a perenidade, a sustentabilidade daquela atividade, né? Porque, do contrário, né, não vai ter a resiliência, por exemplo. Você não vai persistir nos caminhos porque vai perder o sentido. Então, o propósito, ele é composto de 4 elementos, né? Os japoneses têm a expressão ikigai, razão de ser, né? Que é muito interessante e resume isso. Então, primeiro você, claro, precisa ser pago, né? Para fazer o que você faz. Importante, né? Para todos nós aqui, para nos mantermos, né? Também você precisa sentir a importância do que você faz, né? Entender que aquilo importa para você. Mas não só.
aquilo precisa importar para o mundo também. Você tem que entender o significado do que você faz e o impacto que aquilo tem no mundo. E aí está um gatilho muito importante para muitas empresas. Por vezes a gente percebe a desmotivação das pessoas que trabalham com a gente e ela está justamente na falta de compreensão das pessoas sobre o impacto daquele serviço, daquele produto no mundo. E o quarto, não menos importante, eu acho até que é o mais importante, que é a gente amar o que a gente faz. Essa conexão emocional, né, com o nosso trabalho, com o propósito dessa empresa ou desse time, é sempre muito importante. No fim das contas, brilhar os olhos é importante. É isso. Inovação, empreendedorismo, liderar com propósito. Eu conversei sobre tudo isso, sobre todas essas ideias que transformam com a Emília Chagas. Muito obrigada por nos receber, por dividir tanto aprendizado, tanto conhecimento comigo e com quem está nos acompanhando. Giovana, eu que agradeço, foi um grande prazer ter essas ideias que transformam aqui com vocês e, bem, voltem sempre. Obrigada. O desafio é usar uma dessas ideias todas divididas pela Emília e colocar em prática amanhã, aí na sua rotina. Por que não? Até o próximo Ideias que Transformam. Muito obrigada por nos acompanhar.